Olá, uma boa noite para você. Hoje o TVU Notícias mostra as curiosidades do herbário da UFO, que tem mais de 80 mil amostras de plantas e atrai pesquisadores da universidade e do mundo todo. O crescimento da produção de alimentos orgânicos nas fazendas de Uberlândia e região e os benefícios para a saúde. E ainda as vagas no mercado de trabalho para quem está em busca de emprego e a história do rádio em Uberlândia e dos profissionais que atuam nesse veículo de comunicação tão antigo e que faz sucesso até hoje. Essas e outras informações agora no TVU Notícias. E no mês do aniversário da cidade de Uberlândia, a TV Universitária dá um presente para a população da cidade e do mundo. O site da Rádio Universitária será lançado oficialmente nesta quarta-feira, 24 de agosto, às 5 horas da tarde, no Centro de Convivência da Universidade Campus Santa Mônica. E mais detalhes do lançamento do site você confere na nossa programação. E por falar em rádio, nossa equipe de reportagem conta um pouco da história desse veículo de comunicação e dos profissionais que atuam nesse setor em Uberlândia. Confira. Newton começou a pesquisar rádio em 1990. No começo, os estudos eram direcionados para o rádio em nível nacional. Depois, o professor da Universidade Federal de Uberlândia passou a pesquisar o veículo de comunicação na cidade. Os estudos e a intimidade com o tema renderam livros sobre o assunto. O rádio em Uberlândia nasce antes mesmo do surgimento da radiodifusora, que se dá em 39. Né? Já há experiências aqui sendo desenvolvidas desde meados dos anos 20, né? Com a criação do sistema de alto-falantes, que funcionava ali no cruzamento da Santos Dumont com a Afonso Pena. Né? Ali havia um estúdio de transmissão de programas experimentais, né, programas de divulgação de músicas, notícias de parentes que vieram para a cidade, deixaram parentes no campo. Então isso passou a se configurar como uma experiência radiofônica imediata, né? Ou seja, embora não houvesse aparelhos, né, de forma bastante disseminada aqui na cidade, o primeiro aparelho que chega aqui na cidade é datado de 1925, ele é apresentado numa quermesse de igreja, né? E a partir daí ele passa a se popularizar. E essa primeira estação de rádio, que é criada em 1939, a difusora, ela vem no sentido de ampliar a venda de aparelhos radiofônicos. A primeira transmissão do rádio no Brasil foi feita em 1922. Era para comemorar os 100 anos da independência do Brasil. Na época, poucas pessoas tiveram acesso à transmissão. E ela já nasce de forma bastante elitizada, com um propósito relacionado à educação da população mais pobre, no sentido de educar os hábitos e costumes sociais, de substituir o papel do professor na sala de aula, com a intenção clara de levar aparelhos de rádio para todo o país e procurando então criar laços nacionais, um certo patriotismo, civismo e educação dos sentidos através do rádio. O pesquisador relembra a época em que os teatros eram lotados por pessoas que queriam assistir às transmissões. Entre as canções tocadas estavam as de cantoras queridas e populares. Volta, querido, e vem outra vez ouvir. No Centro de Documentação e Pesquisa em História da UFO, um órgão complementar do Instituto de História da Universidade, existe um acervo de discos sobre parte da história do rádio em Uberlândia. Os materiais da coleção foram cedidos pelas rádios difusora e educadora. Tudo aqui está sendo digitalizado e em breve estará disponível no novo formato. Newton diz que de lá para cá muita coisa mudou, mas a essência do fazer rádio continua e deve permanecer. E com a experiência hoje de rádio digital e abertura de canais FM também para as antigas rádios AM, já é uma demonstração de que o rádio se mantém ainda enraizado nessa tradição popular e promove uma interação maior com o público ouvinte. Então isso não vai se perder. Márcio é um dos mais importantes nomes da rádio em Uberlândia e está na cidade desde 1981. Mas sua relação com as ondas do rádio tiveram início muito antes, quando ele tinha apenas 14 anos. Bom, a minha paixão ela começou de uma forma bastante precoce, porque eu, aos 3 anos de idade,
Eu pegava o espremedor de alho da minha mãe e fazia de microfone. E no porão de casa, eu montei uma autêntica emissora de rádio na fantasia, né? Pegava o toca-discos e aquela coisa toda. Mas, efetivamente, esse sonho começou a se realizar a partir dos 14 anos, quando então tive a oportunidade de adentrar numa emissora de rádio real, né? E ali poder exercer a profissão que amo e que exerço até hoje com muita paixão. Durante a carreira, o jornalista e radialista conseguiu entrevistas importantes e algumas exclusivas. Há quase 30 anos, Márcio Alvarenga apresenta o programa Trocando em Miúdos na Rádio Universitária. Eu tinha particularmente duas expectativas. Uma delas era fazer um programa sobre trilha sonora de cinema, que eu amo, coleciono também desde menino. E o outro sonho era poder trocar em miúdos uma linguagem acadêmica e científica produzida através de pesquisas acadêmicas, e muitas delas com assuntos muito interessantes, mas de difícil assimilação por parte do grande público. Então, esse era o grande desafio. Então, me empenhei a fundo ao longo desses 29 anos e acredito que tenha dado bons frutos. Com mais de meio século de carreira, ele avalia algumas mudanças na forma de comunicação. O rádio, indiscutivelmente, continua sendo o veículo mais poderoso que existe, ou seja, aquele que está presente na maioria dos domicílios brasileiros. O veterano acredita e torce para o futuro do rádio na região e no país. O rádio está presente em 95% das residências no Brasil. Muito diferente da televisão, que chega só a 80%. As redes sociais estão crescendo, mas o rádio ele continua exercendo esse poder místico e mágico na imaginação dos ouvintes. E agora vamos ao nosso quadro Mercado de Trabalho. Para você que busca emprego, estágio ou recolocação profissional, tem oportunidade em Uberlândia e a gente mostra agora para você. Anote aí. Vaga para atendente, o salário é de R$ 980 mais benefícios. É necessário ter experiência. Os interessados devem mandar currículo para leticiap@fundaçãocdl.org.br. Oportunidade para auxiliar de produção. O salário é de R$ 952 mais benefícios. Não é necessário experiência. Mais informações, entrar em contato pelo e-mail leticiap@fundaçãocdl.org.br. Vaga para separador de cargas. O salário é de R$ 1.300 mais vale transporte. É necessário ter experiência na área. Interessados devem enviar e-mail para leticiap@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio em clínica odontológica para quem está no ensino médio. O salário é de R$ 500 mais vale transporte. Informações e currículos em talentos@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio para quem está no ensino superior na área de administração. O salário é de R$ 880 mais benefícios. Mais informações pelo e-mail cdlestágio@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio para o ensino superior na área comercial. O salário é de R$ 700 mais vale transporte. Mais informações pelo e-mail cdlestágio@fundaçãocdl.org.br. Um herbário com cerca de 80 mil amostras de plantas. O espaço é utilizado por vários pesquisadores da UFO e de outras partes do país e também no mundo. As árvores de ipê enfeitam vários pontos de Uberlândia. Típicos do Cerrado, os ipês dão um show de beleza. As cores mudam em diferentes períodos do ano. A gente conhece mais os ipês, o roxo e o amarelo, mas tem outras cores também. Tem ipês brancos, por exemplo, que a gente até vê aqui na cidade. E eu acho que o que difere mais eles, além da cor, é a época de floração. O ipê roxo ele costuma florir antes, ele floria agora que começa a ficar um pouquinho mais frio. E o ipê amarelo ele flore mais tarde, mais lá para agosto. A primeira amostra coletada para o herbário da Universidade Federal de Uberlândia foi um ipê. O herbário da UFO é referência nacional para a flora do Triângulo Mineiro e dos campos rupestres de Minas Gerais e Goiás. Essas amostras elas são coletadas pelos professores, pelos pesquisadores, alunos de graduação, pós-graduação,
que vão para o campo, preparamos essas amostras e depositamos na instituição. Além disso, a gente recebe muito material de outros herbários, né, do Brasil inteiro, que manda como doação. O herbário da UFO foi criado em 1983 e começou com 500 amostras. Hoje já são aproximadamente 80 mil. E antes de ficarem guardadas nos armários, elas passam por várias etapas. A primeira etapa é a de secagem das amostras. No próprio campo, a gente já coloca as amostras entre jornais e pranchas de papelão para iniciar o processo de secagem. A gente já leva uma estufa para iniciar esse processo. A partir daí, a gente já coleta informações do local. E aqui no herbário, a partir do momento que a gente volta da expedição de campo, a gente já vai continuar o processo de secagem. Porque a gente já seca entre 4 e 5 dias, leva para o freezer para evitar qualquer tipo de contaminação. E aí essas plantas elas vão ser costuradas em pranchas de cartolinas e depositadas no acervo. O herbário da UFO é utilizado por vários pesquisadores. Márcia é mestranda no programa de pós-graduação de Biologia Vegetal da UFO. Ela veio da Bahia e pesquisa sobre a família Asteraceae, na Serra da Caraça, popularmente conhecida como família do girassol e das margaridas. Eu procuro identificar se as espécies que ocorriam em 1800 elas ainda ocorrem atualmente. A gente também verifica se as espécies estão entrando em extinção e identifica áreas de endemismo para possíveis conservação da área em estudo. Fernanda é mestre em Biologia Vegetal. Ela participa do projeto Flora do Brasil Online em 2020. O objetivo é ter toda a flora do país catalogada e descrita até o fim dessa década e disponibilizar para a população através da página na internet floradobrasil.jbrj.gov.br. Como hoje em dia a gente sofre por uma precária verba para viagem, essas coisas, qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil consegue acessar essas informações através do site. Então, eu não necessariamente tenho que viajar até o local para saber se essa espécie ocorre, porque o pesquisador desta região pode listar no site que essa espécie ocorre lá. E a seguir você vai saber detalhes sobre a produção de alimentos orgânicos em Uberlândia. Já já, não saia daí. Cultura em Movimento, a primeira virada cultural de Uberlândia. Serão 2 dias para viver de arte. No teatro, a peça de Marta Medeiros, Também Queria Te Dizer, com o ator global Emílio Orciolo Neto, promete emocionar a todos. E ainda, shows, espaço literário, exposições, oficinas, palestras, gastronomia, dança, cinema, Viradinha Kids e muito mais. Tudo isso acontecendo gratuitamente em todo o espaço do Teatro Municipal, dias 26 e 27 de agosto, a partir das 4 horas da tarde. Seja parte desse movimento, participe da virada cultural de Uberlândia. O Ministério da Agricultura divulgou que em 2016 o setor orgânico deve movimentar cerca de 2,5 bilhões de reais. Segundo analistas, esses produtos são em média 30% mais caros do que os alimentos convencionais. E um dos motivos são os desafios que os produtores têm para produzir dentro dos padrões e em maior escala. Há 2 anos, Carol conta que nas refeições da família não pode faltar alimentos orgânicos. Uma vez por semana, recebem uma cesta comprada diretamente do produtor rural. O lema da família é quanto mais natural possível, melhor. Eu tenho essa filosofia desde a infância. Na casa dos meus pais, nós tínhamos o hábito de colher os alimentos em hortas. Então, isso, da minha parte, é uma coisa muito natural. Após o casamento, por uma feliz coincidência, meu marido também tem essa crença, né, de a gente buscar mais alimentos vindos direto da natureza e evitar um pouco o supermercado. E aí, com o nascimento da Alice, aliás, desde a gravidez, eu sempre me policiei em me preocupar o que eu estava ingerindo, né, por ter consciência de que isso iria ser direcionado para ela. Então, isso começou, essa consciência, essa preocupação desde a gestação. Carol percebeu os benefícios do consumo de alimentos orgânicos na saúde da filha. Alice tem 3 anos e esbanja saúde. Eu vou focar diretamente na Alice, né, que desde que nasceu a gente tem priorizado esse tipo de alimento. A incidência de doenças, de alergias, 0.
ela tem pequenas intercorrências e geralmente é narizinho escorrendo. Até algumas mães falam, nossa, mas ela não fica doente? Graças a Deus ela não fica doente. E nós sabemos que isso está diretamente ligado à alimentação dela. Carol compra os orgânicos do produtor Guilherme. Há 7 anos, o engenheiro agrônomo deixou de trabalhar em multinacionais para se dedicar à produção de orgânicos. Em uma área de 10 mil metros quadrados, ele planta 23 variedades de hortaliças e 10 tipos de legumes. Ele vende os produtos aos consumidores finais através de cestas. Guilherme explica que a cesta completa com 12 itens custa R$ 50 e serve 4 pessoas. A cesta média tem 7 itens e serve 2 pessoas. Opção de vida só, não é pelo dinheiro. Se fosse pelo dinheiro eu já tinha parado. Já quase parei 3 vezes, porque o retorno é muito menor do que o que a gente gasta. Mas falando, não, eu não vou largar disso para voltar a mexer com veneno, eu não dou conta. Na produção dos orgânicos, ele usa estratégias que focam no controle natural e previnem a manifestação da praga e da doença antes que se alastrem. As bananeiras, por exemplo, ajudam na saúde do solo e a barrar os ventos fortes. O coentro é um repelente natural de insetos voadores. Os princípios da agroecologia também são aplicados. O mais difícil é a gente conseguir o equilíbrio da hortaliça, né? O equilíbrio do ecossistema da horta, né? No começo, assim, enquanto a gente está fazendo a transição, tem muito ataque de praga, muito ataque de doença, até que a gente consegue o equilíbrio. Eu vou falar assim, levei uns 6 anos para conseguir chegar nesse equilíbrio. Os produtos orgânicos também ganharam espaço nas prateleiras. O empresário Marcos acredita que a indústria de alimentos fabrica diversos itens orgânicos para atender um público que busca alimentação mais saudável. A demanda está crescente, né? A gente tem percebido que as pessoas estão se interessando, estão procurando mais o produto orgânico. E a gente percebe que está tendo uma aceitação também muito boa, né? Que a pessoa acaba às vezes optando, a gente tem as 2 opções, mas a pessoa acaba optando por orgânico por a questão de ser um alimento mais limpo, mais puro e consequentemente mais nutritivo também. Os orgânicos custam de 10% a 50% a mais se comparados aos preços dos produtos convencionais e existem várias opções. Hoje a gente tem desde mel, farinhas, cereais, as frutas, como você falou, as frutas, até frutas desidratadas, uma fruta simples, uva passa, a gente tem orgânico também, né? Os alimentos que hoje estão mais em moda, uma chia, uma biomassa de banana verde, né? São alimentos que a gente tem uma quantidade, uma farinha de arroz, um vinagre de maçã, um suco, então são alimentos, a gente tem uma variedade, uma geleia, a gente tem uma variedade assim bem grande para atender todos os gostos. E a gente ainda continua falando de produtos orgânicos. Convidamos a nutricionista Ana Cláudia Cardoso para conversar com a gente sobre os vários benefícios da alimentação orgânica para a saúde. Uma boa noite para você. Boa noite, boa noite. Muito obrigada, Ana Cláudia, pela presença. Isso é uma honra vir aqui esclarecer e alimentar as pessoas de casa. Bom, e muita gente ouve falar nos alimentos orgânicos, mas às vezes não sabe definir o que é uma alimentação orgânica, né? O alimento orgânico ele não é só isento de agrotóxico, né, Ana Cláudia? É bem mais que isso, né? É bem mais complexo. Tanto que as pessoas, quando pensam em um alimento orgânico, pensam logo em frutas e verduras. E nós hoje temos uma gama de alimentos orgânicos. A origem animal já está vindo aí, então já temos ovos orgânicos, animais orgânicos como porco, galinha, peixe. Por quê? Porque eles são tratados ecologicamente correto. O alimento orgânico ele é livre de agrotóxico, de hormônio, de antibiótico, isso, de fertilizantes, drogas corantes, veterinárias, isso, né? Aromatizantes. Isso, aromatizantes, de como é que eu posso falar? Acidulantes, conservantes. Então, às vezes a gente vai numa gôndola do supermercado comprar algum produto, algum cookie, né, orgânico, ou alguma balinha orgânica e se depara que tem corantes. Então, se tem corantes, ele não é orgânico. A produção encarece esses produtos? A agricultura orgânica ela é difícil, você tem que estar todos os dias indo lá combatendo as pragas. É diferente do convencional, que você joga o pesticida e logo... Então, é por isso que legalmente pode ser 30% mais caro do que o convencional. Então, o orgânico, ele pode sim, por lei, ser 30% mais caro. Mas o que a gente vê, às vezes, não é isso. Mas é por falta de incentivo. Então, mas
essa procura do orgânico pode ter duas, a gente estava até conversando, pode ter duas funções. Ou por honorar muito, né, no orçamento familiar, ou por falta de informação mesmo. Conhecimento, né? Isso. Por exemplo, quando eu vou no supermercado, então, o ideal é eu ler o rótulo de todo o alimento que eu for comprar? Isso. Especificamente hoje, para ser liberado, né, o rótulo de orgânico, ele passa por uma fiscalização. Então, ele vai ter aquele rótulo de orgânico. Mas a gente sabe que muitos produtos, às vezes, passam por despercebido e vai para as gôndolas do supermercado. Então, leia o rótulo do alimento. Por exemplo, o pão integral. Isso, o pão integral. E nós temos muito pães integrais com farinha orgânica, né? Mas aí, você está comprando um pão integral. Você vai ler no rótulo que o primeiro ingrediente é aquele que mais sobressai. E aí você vê que o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecido com ferro. Depois vem a farinha integral. Então esse pão não pode ser chamado de integral. Ele deveria ser semi-integral, né? Então atenção a isso. É isso, né? Aí que a gente tem que começar a se preocupar, a ler o rótulo ou a bula do nosso alimento. Pois é, e apesar da adesão ainda ser baixa, né, vale a pena incluir esses alimentos na alimentação. Sim, porque né? há pesquisas, e vem aumentando cada vez mais, eles podem ser feios, né? Porque o orgânico ele não é bonito, porque ele não houve um crescimento como a gente está acostumado, mas eles são mais nutritivos. Então, tem alguns nutrientes que sobressaem sim nos alimentos orgânicos. Tem várias pesquisas, ferro, selênio, potássio. Então, são alimentos que fazem diferença para o nosso organismo. Né? Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista, né, Cláudia? Ah, que isso, é um prazer. Obrigada, foi. E depois do intervalo tem informações sobre as eleições UFO 2016-2017. Hoje você vai conhecer uma parte das propostas do candidato a reitor da UFO, Arquimedes Diógenes Siloni. Não sai daí, a gente volta já já. O curso técnico em análises clínicas da UFO habilita profissionais para atuar em diversos ambientes de trabalho, como hospitais públicos e privados e laboratórios de análises clínicas, com procedimentos como coleta e análises microbiológicas, morfológicas, químicas e físicas de fluidos e tecidos orgânicos. Seja um técnico de análises clínicas. Venha para a UFO. E vamos saber agora como fica o tempo nesta quarta-feira. Em Uberlândia, a mínima é de 16 e a máxima de 27 graus. Céu parcialmente nublado durante todo o dia. Saiba como ficam as temperaturas em outras cidades da região. Tempo firme sem chuva em Prata, mínima de 19 e máxima de 30 graus na cidade. Mínima de 15 e máxima de 29 graus em Uberaba. Céu claro na maior parte do dia. Em Tupaciguara, tempo parcialmente nublado, sem chuva. A temperatura varia entre 15 e 27 graus. Quarta-feira, com céu nublado em Nova Ponte. A temperatura varia entre 16 e 27 graus. Nos dias 13 e 14 de setembro acontece a consulta eleitoral na UFO para a escolha do novo reitor da UFO gestão 2016-2020 e o TVO Notícias entrevista os 4 candidatos a reitor da Universidade Federal de Uberlândia. E hoje recebe Arquimedes Diógenes Siloni, que foi reitor da UFO entre 2000 e 2008, 2 mandatos, e também é professor e doutor em Engenharia de Estruturas pela Universidade de São Paulo. Muito boa noite, Arquimedes. Boa noite, Daniela. Boa noite aos nossos telespectadores. Obrigada pela presença aqui no TVO Notícias. Eu aqui agradeço a oportunidade de me dirigir à comunidade de Uberlândia mais uma vez. A gente sabe que a comunicação é inata, né? Quando se trata de universidade, ela é indispensável aí para as coisas fluírem, né, Arquimedes? Sim. E problemas na comunicação provocam entraves, inclusive no desenvolver de pesquisas, de estudos, em termos gerais. Então, o que você pretende fazer para melhorar a comunicação da universidade e ampliar a participação da comunidade acadêmica? Eu pretendo, se formos eleitos, eu e o professor Fernando, pretendemos criar um centro de comunicação que melhore bastante, integre mais as nossas atividades de comunicação da universidade. Por outro lado, precisamos aproximar a comunicação para a UFO dos pesquisadores e principalmente da cultura e das artes da instituição. Quanto ao processo eleitoral, Arquimedes, você concorda com o fato do candidato mais votado, né, pela comunidade acadêmica, discentes e servidores, ir para a lista tríplice juntamente com outros 2 candidatos indicados e a decisão final pelo reitor é do ministro da Educação. Você concorda com este processo eleitoral?
enquanto não for votada uma nova legislação que, respeitando a autonomia da universidade, já indique o mais votado, nós temos que conviver com a atual legislação. E, portanto, a Universidade Federal de Uberlândia encontrou uma maneira muito sábia de ouvir a comunidade, respeitando a paridade, todos os segmentos se manifestam, e, posteriormente, respeita-se a lei com o Conselho fazendo a elaboração da lista, respeitando, assim, os poderes que estão acima da instituição, respeitando os poderes constituídos. Portanto, concordo. Crise financeira na universidade. A Universidade Federal de Uberlândia está com problemas financeiros, né? Sim. E a gente ouve dizer que o novo reitor vai encontrar uma situação difícil e que vai ter que cortar gastos. Sim. Cortar o quê? Como o senhor avalia essa crise dentro da UF e que medidas tomar para melhorar? O reitor necessariamente é um ente político, administrativo, que tem que estar disposto a ir à luta para conseguir mais recursos. Mas não devemos necessariamente entrar na lógica do corte no interior da universidade. Vamos procurar mais recursos. Existe algum planejamento estratégico para a reestruturação do Hospital de Clínicas da universidade? Eu pretendo revalorizar muito o Conselho Deliberativo do Hospital de Clínicas. O hospital é o nosso maior desafio. Eu e o professor Fernando estamos trabalhando na lógica de modificarmos o modelo. Na condição de ex-secretário do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, eu sei que há recursos na Secretaria de Inovação Tecnológica voltados, por exemplo, para pesquisas no interior do hospital que visem melhorar o próprio SUS, que visem aprimorar os nossos mecanismos. Então, eu vou procurar recursos também externos. E, ao mesmo tempo, como fizemos 16 anos atrás, a crise atual nos preocupa, mas não assusta eu e o professor Fernando, porque dolarizada, a dívida de 2000 era maior do que a de hoje. Portanto, a nossa equipe terá condições, mais uma vez, de fazer o enfrentamento. São várias as medidas, né, Arquimedes, mas caso o senhor fosse eleito hoje, dá para destacar alguma que é primordial? A principal medida que você tomaria hoje, caso fosse eleito? Priorizando, creio que o nosso grande desafio é firmar a Universidade Federal de Uberlândia como grande universidade regional que e agora na condição de instituição multicamp. Nós temos que gerenciar a instituição deixando de olhar se o campus está aqui ou em outra cidade. Todos somos UFO, todos pertencemos à UFO e, portanto, aí está um dos grandes desafios. Nós pretendemos trabalhar com a descentralização das unidades administrativas para esses campi fora de sede, como já anunciei em debate nesses locais, apenas para citar um dos casos. Também está no nosso horizonte, a universidade precisa institucionalizar, até porque aí fora estão se recusando a fazê-lo, a luta contra todos os tipos de violência, contra a homofobia. Nós temos que respeitar as causas LGBT e eu pretendo trabalhar muito também nessa direção. Pretendemos também fazer dos nossos hospitais um complexo hospitalar digno do nome e que traga, por exemplo, a sua representatividade para dentro dos conselhos. Eu quero que os nossos hospitais, pelo respeito que tenho pelos três, estejam devidamente representados nos conselhos superiores. Por fim, não poderia deixar de mencionar, nós precisamos trabalhar muito para valorizar os nossos professores, os nossos técnicos administrativos, e nós temos uma série de propostas que poderei alinhavar numa outra oportunidade, na direção de valorizar mais, humanizar mais a nossa instituição. Muito obrigada pela sua entrevista, professor Arquimedes, e boa sorte nas eleições. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Boa noite. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. Dicas ou sugestões, basta encaminhar o e-mail para a redação tvu@gmail.com. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã.